Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe a sua vida. Quem fala aqui é o pastor Adriano, do canal Defesa da Fé pela Palavra de Deus, onde eu defendo que a Palavra de Deus ela é suficiente. Eu queria, antes de mais nada, fazer uma oração para pedir a direção do Espírito Santo nestes momentos que passaremos junto neste vídeo. Queria te agradecer por sua presença, pedir que você possa curtir o canal, possa dar o seu joinha, possa compartilhar para que me ajude a desenvolver a palavra de Deus neste país onde vivemos situações muito complexas, esse mundo contemporâneo. Feche os teus olhos e oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiramente, Deus eterno, eu quero dar graças ao Senhor por estar aqui, tendo de Ti, meu Pai, a oportunidade, a vida, o fôlego da vida, que me permite invocá-lo e clamar ao Senhor, meu Deus. Venha tomar total controle deste vídeo, que ele seja para um despertamento, para que haja em nós edificação e crescimento, que os Teus filhos, Senhor, que estão do outro lado da tela, possam ser despertados a buscar o melhor para Te servir, Senhor. Meu Deus, abençoe este canal que está muito no início, ainda há muitos passos a serem dados. Mas eu sei que Tu tens o controle, Pai. Que seja, Deus, para a exaltação do Teu nome e para a glória do Teu nome. Toma frente, ó Pai, abençoa nossas vidas e o lar de cada uma das pessoas que irão ouvir este vídeo, em nome de Jesus. Amém. Eu queria tratar com vocês, de forma bem resumida e panorâmica, algumas correntes filosóficas de muita importância para entendermos melhor alguns fenômenos, meus queridos, dentro das igrejas em nossos dias. E isso é de crucial importância para o teu desenvolvimento com Deus. Eu sou um defensor, antes de mais nada, que todo cristão, sem exceção, tem a obrigação de conhecer a história da igreja, de conhecê-la também de uma forma profunda, não superficial. Isso é essencial para você que é cristão. Eu diria que eu advogo ou defendo que não há como você amar aquilo que não conhece. Repito, não há como você amar o que você não conhece. Compreenda isso, mas compreenda de verdade e leva essa palavra contigo para todos os sentidos em sua vida. Entenda a história, ela pode ser a nossa pedagoga ou a nossa coveira. Entenda isso, que a história pode ser a nossa pedagoga ou a nossa coveira. Infelizmente, vem sendo a coveira de bilhões de pessoas por este mundo moderno. Portanto, preciso te dar, um conselho, meu amigo, minha amiga cristã. Leia, sobretudo, a Bíblia. Mas não negligencie, em hipótese nenhuma, o estudo da história da igreja a partir do livro de Atos dos Apóstolos, seguindo, após este livro, o que veio depois nos séculos vindouro, perdoe a redundância. Eu me alegro da igreja onde iniciei o meu ministério. Jamais iria cuspir no prato que comi, pois lá comecei a minha história. Porém, eu tenho uma recordação negativa de um episódio que eu considero que me atrasou durante um tempo. Me atrasou em parte, mas creio também que tudo contribui, gente, para o proveito daqueles que amam o Senhor. E como se deu isso, esse atraso? Foi quando ainda eu era um diácono, no início do ministério. Eu sentia dentro de mim um profundo desejo de estudar e cursar a teologia. Isso era algo que estava dentro de mim. Contudo, eu fui desencorajado pelo pastor presidente daquela obra. Ele já fez a passagem, bem ancião, acho que
salvo engano, por volta dos seus 92 anos de idade. E qual foi o argumento que ele usou para me demover do meu objetivo de estudar a teologia? Ele disse que, para mim, que a teologia, não só para mim, para muitos outros futuros pastores, não servia para nada. Olha isso. Pois é, queridos, acredite, ele disse isso em um tom de desprezo ao conhecimento. Eu era muito jovem naquela época para entender o que significava aquela ação, o que ele disse. Mas hoje, já com barba branca, na condição de avô, né, mais experiente com o passar das décadas, entendi que o que foi dito naquela época era uma forma, isso é muito claro para mim hoje, de alienar os futuros jovens pastores que ali seriam formados. Hoje eu tenho essa compreensão assim bem clara na minha vida. E por que isso? O objetivo era para controlá-los mais facilmente. Depois de um tempo, descobri que ele tinha formação em teologia, então tu vê, é contraditório, nós não podíamos, mas ele podia ter. E vi que ele foi, na verdade, um alienador ditatorial que não queria que eu mudasse a minha cosmovisão e permanecesse na ignorância e sobre o domínio apenas do que eles diziam e falavam. Mas graças a Deus que na época eu fui para dentro dos estudos. Me formei, perdão, eu estou tossindo, em Direito, mas ele dizia que cursar Direito também não era bom, nem Direito, nem Psicologia. Mas eu botei o peito, fui lá, estudei, depois pós-graduei em Direito, consegui passar na OAB, não exerço, mas consegui. Hoje eu sou um estudioso da teologia e te digo que tu faças o mesmo. Não vá pelo que as pessoas, toda pessoa que quer te impedir de ir, tu não deixe de fazer. Mas voltando ao assunto mais importante das correntes filosóficas, como por exemplo, eu dei o exemplo assim, mas quero falar de algumas correntes filosóficas, por isso a introdução, sobre o racionalismo e o empirismo, estude isso. Queria também que você estudasse sobre o iluminismo e o idealismo. São correntes filosóficas de extrema importância para entender nosso momento. O materialismo dialético, o evolucionismo, se apegando com profundidade no darwinismo, a um livro lançado por Darwin em 1859, em Londres, na Inglaterra. E este livro de Darwin contém mais de 800 verbos no futuro do subjuntivo, ele não afirma nada. Estude também a psicanálise freudiana e o existencialismo. Estou te passando alguns exemplos que certamente te ajudará em alguma direção para você iniciar os seus estudos. Porém, o que eu quero com este vídeo? Eu desejo tratar apenas de 3 correntes filosóficas neste vídeo, neste momento, de uma forma curta, né? Como poderia dizer, estamos longe, diria assim, de esgotar o assunto tão complexo sobre essas correntes. E que correntes são essas? O utilitarismo, o pragmatismo e o positivismo. Por que essas correntes? Vocês vão entender. Mas o objetivo, antes de mais nada, é trazer você o melhor, despertar em você o desejo pelos estudos para um melhor aperfeiçoamento como homem de Deus e como mulher de Deus. O objetivo é que você cresça, entenda o que está acontecendo nas igrejas nos dias de hoje. Sem mais delonga, bom, vamos lá. John Stuart Mill, é o nome dele, que teve seu período de vida entre 1806 a 1873, no século XIX, ensinava que a ação certa é aquela que promove a maior felicidade do maior número possível de pessoas. Preste muito bem atenção. Não há fator moral, segundo esse pensador, ou essa corrente filosófica.
O que ele dizia, o importante é levar vantagem, seria essa a interpretação. Eu diria para você que isso tem a ver com a famosa frase do Gerson, ex-jogador da seleção brasileira da década de 70, que dizia: o importante é levar vantagem. Essa corrente defende isso. Em que sentido seria isso? Vamos materializar. Se inúmeras pessoas estão levando vantagem, você não entra no mérito do que está acontecendo. Se é certo, e que mérito é esse? Se é certo, se é errado, se é lícito, se é ilícito, se é moral, se é imoral, não importa. As pessoas estão levando vantagem, é o que está valendo. Você, nessa corrente, não deve entrar nesse tipo de discussão citado acima, se é moral ou imoral. A questão é, estou levando vantagem? As pessoas dessa corrente se perguntam. Se sim, a resposta, segundo essa corrente, então prossiga, não importa. Agora jogue esse pensamento filosófico na vida empresarial, na vida comercial, nos relacionamentos. Perceba, jogue esses pensamentos nas relações humanas e familiares, por exemplo, sobre vantagens. Você verá o desastre que isso vai produzir. Você vai ver a coisa, como vai acontecer na vida das pessoas. Aí, para materializar, quantas pessoas hoje se casam, por exemplo, com essa visão utilitarista por interesse? Quantas pessoas se divorciam por causa dessa visão filosófica utilitarista? Isto é, estou com você até a hora que me convém. É isso que as pessoas fazem, elas usam as outras. Exemplo. O rapaz, um exemplo muito importante. O rapaz vai namorar a moça até ir para a cama com ela. Ele vai lá, vai dizer que ama, porque ele tem um interesse, então, até ir para a cama com ela. Depois de conseguir isso, abandona sem dó e piedade. Ele apenas tinha um propósito, ele queria, por exemplo, como se brinca por aí, infelizmente, isso não é nem motivo de brincadeira, pegou a laranja, chupou o caldo da laranja, depois pegou o bagaço e jogou fora, descartou. Então, nessa visão filosófica, as pessoas são descartáveis. Enquanto você me serve, tá legal. No momento em que eu entendo que você não me serve mais, eu te chuto. Isso é um exemplo da ideia utilitarista, gente. Quantas amizades utilitaristas? A pessoa se aproxima da outra apenas para tirar proveito, porque ela tem um interesse, a amizade não é sincera, não é verdadeira. Para sugar alguma coisa, porque só tem esse tipo de gente, de visão utilitarista, só tem essa perspectiva, que é levar vantagem. Ou seja, levei vantagem, alcancei meu objetivo, dana-se a dor alheia. De forma bem resumida, é isso. Isso é um contraponto do que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensina a andar em unidade, que cada um busque não proveito próprio, mas cada um proveito do outro. Agora vamos partir para uma outra corrente chamada pragmatismo, e aqui eu queria que você prestasse muita atenção também. O patrono do pragmatismo foi William James, um filósofo estadunidense ou norte-americano, especificamente dos Estados Unidos, que teve o seu período de vida também no século XIX, entre 1842 a 1910. Essa talvez tenha sido a filosofia americana mais importante, mais conhecida, mais popular do século passado. O que diz o pragmatismo? Preste muita atenção nisso. O que diz? Ele preceitua que a verdade é o que funciona. A pergunta, segundo essa corrente filosófica, não é assim. É certo, mas
dá certo o que vamos fazer? Eles não estão perguntando se é certo, mas se vai dar certo. O único teste para a verdade são as consequências práticas. A verdade, portanto, é relativa. Relativismo é uma outra corrente que estudaremos em outro momento. Se você parar para perceber, olha hoje o mundo empresarial, comercial. Perceba as relações internacionais na geopolítica. Entenda isso. Veja, como eu diria, se não é justamente esse pensamento pragmático, preste atenção, que está governando a mente das pessoas, inclusive, e aí aqui é grave, nas igrejas. E aqui mora um grande problema e desastre da fé de nossas igrejas. A igreja se perdeu com o pragmatismo. Mas como materializar isso? O pragmatismo. O sujeito pergunta assim: o que a pessoa ou você quer? O que as pessoas desejam? Não é mais a palavra. O mercadoria vem cá, o que tu quer? Você decide. O que as pessoas querem? O que elas querem ouvir? Elas querem ouvir sobre prosperidade? Vamos então falar de prosperidade. Vamos fundamentar a prosperidade na igreja. A pessoa vive num país oprimido financeiramente, então vamos falar de prosperidade. A prosperidade agora é o nosso norte. O norte não é mais a salvação, mas a teologia da prosperidade. O que as pessoas querem? Pergunta-se. Tem muita gente pobre que não tem acesso à saúde, então vamos falar de curas. Vamos fazer o culto, então, da cura divina. O que as pessoas querem? Mais uma pergunta. Nós vivemos num país sincrético, de muitas crenças, de muitas religiões. Essa mistura não só de raças, mas de religiões e crenças. Então, vamos falar de ambiente, místico, de sal grosso, as igrejas fazem isso, de roda, de toalha suada e etc. Miticismo puro. Eu vim de uma igreja que tinha muito isso. Vamos levar as pessoas para esse campo, porque o pragmatismo faz isso, gente. É de acordo com o que está acontecendo. E o que é isso? O que é o pragmatismo? Ele não quer saber se isso é verdade, gente. Se isso tem base na Bíblia. Não quer saber se tem amparo nas Escrituras. A preocupação não é mais a palavra de Deus. Não quer saber de nada disso. Isso não interessa ao pragmatismo, essa corrente filosófica. Apenas quer saber se o que eles estão fazendo vai dar resultado naquela igreja. Dá resultado? Então aplica. As pessoas vêm, as pessoas gostam, as igrejas ficam lotadas para escutar esse tipo de pregador. É isso que é o pragmatismo. As pessoas acham bacana e são levadas, erram, porque não conhecem as escrituras, não conhecem o momento atual. Isso funciona lá nas empresas, gente. Funciona no governo, funciona nas universidades, funciona nas instituições humanas, por esse tipo de pensamento pragmático. Lá tem o seu resultado, mas na igreja é um crime contra a fé e o Evangelho de Cristo. Eu queria dizer para você que você precisa entender isso com muita clareza, para você não ser levado também por essas correntes e identificar. Vamos agora para outro pensamento, para outra corrente muito importante também, chamado positivismo, na visão panorâmica sempre, tá, gente? Aqui a gente está debatendo numa visão panorâmica para te incentivar a buscar com profundidade esse assunto. O positivismo, o pai dessa corrente filosófica, chama-se Augusto Comte. Você já deve ter ouvido falar de Augusto Comte, certamente, que viveu entre 1878 e 1957. Augusto Comte dizia o seguinte: seu ensino básico era
que a raça humana ia ser perfeita, né? Ia ser certinha quando lhe fosse dado a educação. Eu não concordo em parte com ele neste sentido. Eu concordo com ele nesse sentido, gente, pois acredito que a educação ajuda uma nação, né? Ou aonde estiver ajuntamento de pessoa, as ideias bem debatidas pelo conhecimento, espanta a ignorância. Por isso nós estamos aqui, né? Levando um nível básico de educação para auxílio da fé, para que as heresias não prevaleçam e a palavra de Deus seja suficiente. Ela é a base de uma boa sociedade, a educação, de uma boa igreja, de uma boa nação, é ter excelente educação desde a infância. É só você olhar as nações desenvolvidas e comparar com os países de terceiro mundo ou em crescimento. Acredito que ninguém vai duvidar disso, do quão importante é a educação. Por isso, tem este canal. Porém, a pergunta é só educação? É só educação? Só ela basta, gente? Augusto Conte acredita que o avanço, né, da raça humana seria através de 3 correntes. Primeiro, o teológico ou fictício, mas aqui eu queria alertar vocês. Primeiro, o teológico ou fictício. Mas vale destacar que teológico para a gente não é fictício, hein? Teologia, queridos, não crê em lendas, tá? E nem em mitos e quimeras por aí. Teologia, aí eu sinto bronca de quem me orientou que eu não fizesse. Teologia é o estudo de Deus. E Deus é o objeto do nosso conhecimento. Primeiramente, na Bíblia, e buscar com profundidade os seus tempos históricos, e entre outras coisas. Segundo, metafísica ou abstrato. Aqui a pessoa começa devagar, numa linguagem mais metafísica, mais abrangente, para chegar no final e o último estágio mais maduro, mais consciente, diria eu, que é, como eu vou dizer isso, né? Que é científico ou positivo. E eu queria que você entendesse isso. O grande aspecto, gente, do positivismo é o seguinte: o século XX, acredito eu, foi este século, um século muito importante, foi suficiente para derrotar as próprias teses, né, de Augusto Conte. Derrotar de forma bem fundamentada, que viveu no final do século XIX, que mostrou que só a educação não basta. Mas como? Vou trazer isso, por exemplo, prático para a gente entender. Veja você, se só a educação bastasse, nós diríamos o seguinte, né? Concorda comigo? Pensa, acompanha o raciocínio. Então, o Congresso Nacional em Brasília seria o modelo máximo do padrão de moralidade, de honestidade, de valores que nós bateríamos palmas. Porque muitos dos que estão lá são estudiosos, são intelectuais, né, são doutos. O STF seria o lugar de gente diferenciada, porque são doutores da lei. Temos que admitir que a vasta maioria dos nossos representantes, muitos deles, né, homens, eu acredito, homens e mulheres muito dignos, que fique claro, que merecem nosso maior respeito, seriam todos muito bem, gente, muito bem postados moralmente falando. Por quê? Porque eles estão, em tese, num patamar aqui em cima. Por quê? Porque são pessoas instruídas. E quando você fala em pessoas instruídas, entende-se que elas são diferenciadas na sua forma de ver a vida. Mas não é bem assim. Teríamos que admitir, então, se fosse assim, que os homens cultos teriam a vida moral irrepreensível. Mas isso é verdade? É só você olhar. Eu gosto de falar do poder judiciário. O problema do homem não é só formação ou informação,
mas o homem carece também de transformação. E essa transformação pode vir apenas com a novidade de vida que o Senhor Jesus nos deu. Apenas dar conhecimento ao ser humano, sem mudar a perspectiva de vida, de sua vida, sem transformar sua cosmovisão, pode levar este homem a ser uma pessoa mais perigosa ainda. E para trazer esse exemplo, é só você olhar a história. A história pode ser a nossa pedagoga, a nossa coveira, gente. Temos que admitir que homens como Hitler, Mussolini, não eram homens tolos no sentido da ignorância, ou indoutos, sem cultura, sem educação formal. Pelo contrário, é para a gente parar e pensar. Quem perseguiu Cristo? Então o positivismo equivoca-se por entender que o ser humano é um ser mais amplo, mais completo, que o homem não é apenas um corpo, que o homem não é apenas uma mente, é para além, mas que o homem também é um ser espiritual e que ele precisa ter valores morais que vão reger sua conduta e pautar a sua vida e direcionar seus passos. Gente, para pensar no que está sendo dito aqui. Direcionar os seus passos e que vão levar a ele a ser um ser humano não só instruído, mas a ser uma fonte de bênçãos para as pessoas à sua volta e ao seu redor. Senão você vai dar toda a instrução para o homem e ele vai usar toda essa inteligência e toda essa bagagem e todo esse acervo para oprimir ainda mais os fracos e surrupiar, diria assim, ainda mais o pobre, ficando mais avarento e mais opressor. Então você vê que todas essas correntes filosóficas, elas ajudam a deturpar neste mundo moderno o bom evangelho de Cristo, e muitas delas invadiram a igreja, estão dentro da igreja. Então, ler a Bíblia, que é o principal, às vezes não vai bastar para você identificar esse tipo de corrente. Que Deus abençoe a sua vida, te dê saúde, que você possa, a partir desse conhecimento, estudar mais. Deus te abençoe e até a próxima.